Olá, você conhece um evento evolutivo muito raro em que uma mesma espécie, ou praticamente a mesma espécie, aparece na Terra por evolução em momentos históricos diferentes, em distintos momentos da história da vida na Terra? Vamos conversar? No vídeo anterior, em que eu falei sobre evolução, houve um comentário do Castro Pedro que me chamou a atenção para um evento que eu até então não conhecia. Imagina que uma espécie aparece num determinado local por evolução, aí acontece alguma coisa, uma catástrofe, um vulcão explode e destrói aquele habitat, aquela espécie, entre outras, vai à extinção, e aí dezenas de milhares de anos depois, aquela espécie aparece novamente. A gente pode pensar que devem ter sobrado alguns exemplares daquela espécie e que assim que as condições se tornaram favoráveis, ele voltou a popular aquele ambiente. Mas não é disso que se trata nesse fenômeno aqui que eu estou comentando. A espécie realmente apareceu por evolução novamente, depois de já ter sido extinta. Esse é um fenômeno que tem sido chamado de evolução iterativa e que parece que só foi observado, digamos, com clareza uma vez, no caso do pássaro Khalid Aldabra, do atol de Aldabra, que é um atol, ele tem um grande lago no centro, com ilhas em volta, e que fica ali ao norte de Madagascar. É o Driolinas cuvieri aldabranus. Essa espécie surgiu há muito tempo atrás a partir de uma outra espécie de pássaro, que hoje é conhecida como pássaro de garganta branca, que é o Driolinas cuvieri, lá de Madagascar. Esse pássaro, ele, dependendo das condições, principalmente em relação à disponibilidade de alimentos, ele voa em todas as direções até achar um outro local que ele possa colonizar. Não se trata de uma migração, ele simplesmente voa para todos os lados e eventualmente ele encontra as ilhas da região e se estabelece ali. Foi dessa forma que ele chegou ao atol de Aldabra e lá ele encontrou condições um pouco diferentes que trouxeram uma pressão seletiva que fez com que ele, por exemplo, perdesse a capacidade de voar, já que ele não tinha predadores naquela região. Lembrando que o processo de evolução muitas vezes favorece a perda de características, principalmente se essas características forem muito custosas em termos de recursos biológicos ou em termos de energia. E o voo é uma característica bastante onerosa energeticamente falando. Então, num ambiente em que essa característica não é necessária, isso vai favorecer aqueles que gastarem, por assim dizer, cada vez menos com essa característica, favorecendo a fixação dessa característica até que ela eventualmente desapareça. E assim, através das mudanças graduais, por essa pressão seletiva, ocorreu a especiação e surgiu uma nova espécie ou uma subespécie. Acontece que há cerca de 136 mil anos atrás, por causa dos fenômenos de glaciação e interglaciação, esse atol foi inundado. E essa ave, assim como várias outras espécies, foram em extinção realmente, até porque, como ela não voava, ela não podia fugir. E ela foi em extinção. Aí, num período interglacial, há mais de 30 mil anos depois desse período, ou seja, cerca de 100 mil anos atrás, o nível do mar baixou novamente, esse atol voltou a aparecer e foi repovoado de vida. E aí aquele pássaro de Madagascar, o pássaro de garganta branca, em algum momento novamente chegou, uma população dele novamente chegou ao atol de Aldabra, encontrou ali circunstâncias semelhantes também, sem nenhum outro predador,
e novamente sofreu as mesmas modificações por causa de pressões seletivas similares e deu origem novamente àquela mesma espécie ou praticamente a mesma espécie que já havia sido extinta. Acredita-se que esse evento da evolução iterativa tenha acontecido, por exemplo, no caso de alguns molúsculos cefalópodes lá do Cretáceo que foram em extinção junto com os dinossauros. Inclusive ele deve ter acontecido milhares de vezes ao longo da história da vida, mas ele é raro o suficiente para ter sido detectado com clareza somente nesse caso. E eu achei uma situação muito legal. Imagina, o bicho aparece por evolução através de um ancestral, ele vai à extinção, e aí aquele ancestral, que não foi extinto, claro, porque estava em outro local, de novo dá origem a praticamente aquela mesma espécie e ela aparece novamente na Terra. E está aí até hoje. Bom, pesquisando sobre evolução iterativa no Google, é possível achar várias matérias cobrindo esse evento, que novamente é uma coisa muito legal, um fenômeno muito legal da natureza. Era sobre isso que eu queria falar e eu espero que o título deste vídeo, dessa vez, não desorganize muito algumas cabecinhas hiperreativas que tem por aí. Muito obrigado, até a próxima.